Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com o Eduardo Bolsonaro atualizando as notícias do meio político. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo e não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Poucos dias antes. Provavelmente nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte, feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra,
Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Não vale nada é porque está valendo tudo, né? Só que a gente tem que elaborar, pensar muito bem, né? Dia 31, a Odete Roitman volta. Mas parece que a gente está aqui no Brasil sobre o signo de Odete Roitman. Está valendo tudo no Brasil. Então, na ficção isso é engraçadinho. Mas na vida real isso não é legal. Da mesma forma, como tem uma denúncia muito grave que começou a circular hoje no Senado, de que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, não renovou a equipe de segurança para o senador Marcos Duval, que também é outro alvo evidente de perseguição política abusiva. O Marcos Duval está sendo ameaçado de morte por uma facção. Tem o boato que está circulando no Senado, é de que o codinome que eles estão usando do Marcos Duval, lá na facção, seria PC Farias. Não, fala sério. Isso é uma coisa de uma gravidade. Para a turma aí tá chamando o cara de PC Farias, é porque ele vai morrer, vai ser morto, vai ser assassinado. E aí vem o presidente do Senado e não renova a segurança desse senador. Porque está retado, não gostou da última conversa, de repente, que teve com esse parlamentar, né? Porque o parlamentar teria insinuado lá que coisas graves poderiam acontecer com quem está sendo conivente com o desrespeito aos direitos fundamentais do Brasil. O Davi Alcolumbre, que é contra a anistia, que diz que a anistia não tem apelo popular, né? Que está sempre andando para cima e para baixo, com todo mundo aí dos poderosos tupiniquins, não deu bola para isso. E agora está dando, de novo, uma demonstração de que não está sendo a pessoa preparada para presidir o Congresso Nacional e o Senado. Você, como presidente de uma instituição, não consegue proteger um senador seu? Pô, Davi Alcolumbre, isso é vergonhoso demais. Isso é algo assim abominável do ponto de vista político. Então, o Brasil está vivendo esse momento horroroso. E tem aquela história, todo o caso Marcos Duval, todo o caso do Eduardo Bolsonaro e tantos outros casos, 8 de janeiro, Jair Bolsonaro, e uma lista imensa de situações já está oficialmente denunciada nos Estados Unidos. E na hora em que os americanos resolverem fazer uma retaliação contra o Brasil, aí vai ter um monte de idiota gritando que nossa soberania ela foi ferida, nossa soberania está sendo esmagada por esses yankees malvados. Né? E a gente aqui não faz uma autocrítica para avaliar o que o Brasil está fazendo de errado para merecer levar uma traulitada ou uma trumpicada, como eu já disse. Que o que vem aí é uma trumpicada. E essa permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é o sinal duplo de que a trumpicada está chegando, Lourão e sua turma estão vindo com tudo e que havia uma ameaça concreta ao Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. A gente já está vendo aí no noticiário, claro, o PT o tempo todo avisando que quer ampliar o processo judicial, o processo eleitoral contra eles para torná-los inelegíveis. Jair, Eduardo, Carlos, todo mundo, a família Bolsonaro, até a Laurinha, de repente também entra nessa, né? Vai ficar inelegível. Ela que não tem nem idade para ser votada, mas ela já fica também inelegível previamente. Então, de brincadeira, né? Olha, o Brasil tem que ser levado a sério, ou o Brasil passa a ser levado a sério, ou a nossa situação vai ficar muito séria. Os Estados Unidos, quando vier com retaliação aqui, vai ser retaliação política e econômica. Eu quero ver se a gente aguenta esse tranco no atual momento político e econômico esquisito, frágil, que a gente está vivendo sobre a administração catastrófica de Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que é a Odete Roitman que vai infernizar a vida dos brasileiros na ficção? Vamos ter Odete Roitmans na realidade
fazendo muito mais barbaridades já já. Vamos ouvir agora a Karina Michelin. Seja muito bem-vinda, Karina. O que você achou dessa decisão aí do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos? Boa tarde, Rosana, doutora André Marcília Serrão, querido, toda a nossa audiência. Foi a decisão mais acertada que Eduardo Bolsonaro poderia ter feito nos últimos tempos. Isso não tenha dúvida, porque a sentença já está dada. A questão que ele chegasse ao Brasil, era óbvio que já estava pronta toda a documentação ali para que o passaporte dele fosse removido. Agora, um parlamentar com a espessura de Eduardo Bolsonaro, com o trabalho que ele vem fazendo e desenvolvendo nos Estados Unidos há muito tempo, um trabalho de corposo, um trabalho estruturado, um trabalho sério que vem sendo feito há muitos anos, não é de agora, não. Há muitos anos ele vem traçando essa linha direta com os governos estrangeiros para mostrar e denunciar o que vem acontecendo no Brasil. Se Eduardo Bolsonaro perde o passaporte, num momento como esse, e depois o próximo passo é a cadeia, que é certo que tudo que vem sendo tramado no Brasil, a conclusão disso tudo é chegar e ser preso, que é o que eles estão preparando para o Jair Messias Bolsonaro agora, que é clara a sentença que vem sendo aplicada e que será aplicada no desenrolar dessas denúncias e nesses processos a partir do dia 25 de março. Então, é uma decisão difícil, é uma decisão que exige uma força, não só uma força espiritual nesse momento, uma força mental, uma força de dentro de si, né, que tem que tirar essa força, porque é o momento que você está se separando completamente da sua família. Tanto é que o Eduardo Bolsonaro, agora ele entra numa nova etapa, numa nova fase, que ele não sabe quando ele vai ver o pai novamente, né? Então, olha só como é grave tudo isso que vem acontecendo. Tem muita gente que torce aí politicamente para que o Brasil esteja nesse emaranhado de coisas, mas olha, gente, não torçam para que essas coisas aconteçam, coisas ruins aconteçam, porque nós já estamos vivendo essa atmosfera muito ruim e vai ficar pior e cada vez mais, por causa que nós estamos vendo que tem muitos tiranos em peles de seres humanos que estão conspirando para isso. E a própria população, a gente vê uma população civil aí que está sendo É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Políticos que mentem podem ser forçados a deixar o cargo no país de Gales. Projeto de lei, conforme a resolução, tem o intuito de restaurar a confiança na política. Forçar políticos que mentem a enfrentar o público por meio de um referendo de voto de confiança é uma proposta que está sendo considerada no país de Gales, de acordo com as recomendações apresentadas pelo Comitê de Padrões de Conduta do Parlamento galês. Os políticos que enganarem deliberadamente enfrentariam uma votação no estilo referendo em seus círculos eleitorais para decidir se serão demitidos ou poderão permanecer no cargo. As possíveis penalidades propostas variam de uma retratação formal e suspensão ou, em casos extremos, revogação pelo voto dos eleitores. O comitê, no entanto, não chegou a recomendar que o engano deliberado fosse considerado uma infração criminal. A ideia de que os políticos que mentem poderiam ser investigados pela polícia e pelos tribunais já havia sido previamente discutida. A opção de uma infração civil com menor ônus da prova também foi rejeitada. O projeto de lei coincide com um novo estudo da Universidade de Southampton, na Inglaterra, que destaca que crise global de confiança na política, o declínio da confiança pública nas autoridades políticas é central para os desafios enfrentados pelos governos democráticos em muitos países hoje, afirmou o autor principal, Dr. Victor Valgaroso. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.